São seus. Muito obrigado. Deixa eu deixar Até minhas... às 9h20. Maravilha. Deixa minhas coisas aqui. Deixa eu ver se chega. Chegou. Beleza. Muito bem. Pessoal, boa noite a todos. É o primeiro dia do 2026, é isso? Presencial. Ah, presencial. O da minha turma foi ontem. A gente fez ontem lá, o primeiro dia também. É o primeiro dia de aula, né? O pessoal chega com o cabelo tudo desgrenhado, com as mochilas tudo caindo os cadernos. Não é assim? Dormindo na carteira, não é? Para pegar o embalo de 26, né? 2026. Bom, pessoal, de qualquer forma, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Bem-vindos mais um ano, né? Com a turma de vocês, último ano, né, Cássia, agora? Último ano. Vocês vão ver que é aquela questão que a gente fala de passar assim, né? A gente no início, quanto tempo vai demorar esse curso, né? Acho que é a pergunta que mais vocês faziam era essa, não era? Quando vocês entraram aqui? Mas quanto tempo vai demorar? Aí a gente falou, vai fazendo, depois a gente fala, não é? Vai fazendo aí, depois a gente fala, né? Porque se falar para vocês lá no início, vai demorar tanto, 3 anos, vocês vão falar, não dá, né? Não é assim? Não, 2 anos não dá, 3 anos e meio não dá. Casa falou da mocidade, né? Quando os alunos começaram, era 2 anos que a gente tinha falado. Sabe quantos anos foram de mocidade? 4. Mas por quê? Porque eles quiseram. Aí a gente foi fazendo, sabe? Era para terminar com 3 e pouco, aí eles continuavam vindo. Eu falei, então tá bom, vamos fazer aí. E aí deu 4 anos com eles lá. Aí eles vieram fazendo, tava tudo de boa e deu tudo certo. E foi tudo certo, eles nem perceberam mais. Mas acho que a ideia agora é a gente começar não, né? Continuar e melhorar a nossa visão, né? Do que a gente está estudando também. Eu acho que agora é o momento onde a gente vai pegar tudo isso que a gente está aprendendo e a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa sair, a gente precisa dar atenção para as nossas ações mesmo e realmente fazer as coisas, né? Vamos colocar em prática, vamos agir, né? Não que a gente não vai errar, longe disso, e não que a gente também vai conseguir mudar 100% somente nesses anos, né? Já que a gente nem sabe quantas encarnações tivemos. Alguém sabe aqui? Não? Eu queria que alguém soubesse, meu. Ninguém sabe? Não dá para ter ideia de quantas? Bastante? Pouco? Somos velhos, então? Somos espíritos velhos? Umas almas aí que quando você conversa, eles têm um perfil. Um perfil mais ou menos? O velho... Eu tenho uma aluna de 12, 13 anos. E as conversas delas nunca são da mesma idade. São coisas são mais... tá. Não fala a mesma coisa, ela tem uma alma velha. Quanto é velho para nós? Quando a gente fala velho, quanto que é velho? Velho na nossa medida... Velho na nossa medida de quê? De vida humana? De 100 anos, mais ou menos? 95? 50 anos, né? Já era 40 e pouco. Já tinha notícia lá que 35 já era idoso. Não era assim antes? Mas o que é então a questão de espírito velho, essas coisas? A gente não tem. Qual que é a questão de velho? Porque a nossa visão de velho, ela está vinculada a um tempo e espaço, criado por nós, não é isso? E pelo nosso corpo, não é? Só que se a gente nascesse em Marte, como que era nosso corpo? Já ia ser diferente. A gente poderia ter 250 anos com esse corpo, não é isso? Porque vocês sabem que cada planeta tem um tempo diferente, né? Que é contado pela questão do quanto ele faz, do que o planeta faz no giro ao Sol. Aí é contado por ano. Então a gente é contado por ano em questão de 100 anos. Só que cada planeta nós teríamos anos diferentes. Então vai ver, isso já é um pouco relativo, né? Aí também tem os animais. Pagar no ano é 7, Isso, vai saber lá essas contas todas aí. Mas aí a gente fala, o que é o espírito, então, já que o espírito não tem essa mesma vivência do corpo, né?
Porque nós estamos falando da questão velho voltada a uma matéria, né? Que é uma matéria que foi preparada para poder estar neste planeta, exatamente neste local, aonde o Sol está ali. Mudou um dedo, já complicou, não é isso? Se o planeta vai para o cantinho alguns centímetros, já complicou tudo. Então a gente pensa da seguinte maneira: ele está exatamente onde deveria estar, não é isso? E por que a gente tem um monte de planeta junto com a gente aqui? Talvez seria um teste? O que vocês acham? Talvez seria assim, em vez de a gente colocar um, vamos colocar um monte? Aquele que vingar fica, é isso? Será que pode ter sido isso? Não. O que mais? Não? São planetas transitórios, a gente fala. Pode ser também. Mas eles são matérias também ali, né? Mas eles não poderiam ser planetas? Por exemplo, o nosso planeta, há bilhões de anos atrás, não era nada. Era um planeta transitório. Não, mas materialmente não era nada. Era igualzinho Marte, era igualzinho outros planetas, não é? Eu entendi essa pergunta. No plano físico, quando a gente coloca esses planetas próximos da gente, eles poderiam ser também planetas que estariam aqui justamente para que fossem experiências? Para se caso a Terra também não funcionasse dessa mesma maneira que ela está hoje, teríamos outras opções também de vida? Eu acho que cada planeta tem um desenvolvimento, né? Nós estamos na segunda escada. Então, como tinha um planeta praticamente na caverna, todos passando nessa fase, nós estamos no segundo degrau que isso. É o nosso planeta próprio. Mas a gente já foi igual, né? Já foi igual, estou falando, a gente já foi igual. E agora que eles estiveram em Marte, descobriram resíduo de bomba atômica. Então, eles dizem que o planeta praticamente passou por uma fase de bomba de núcleo. Isso, com os elementos lá, então. E nessa fase que eles foram para descobriram isso. Uhum. E Marte também tem uma diferença, quer dizer, ele gira um ano nosso inteiro, né? É um dia para eles. Então, fica só um dia, para depois na outra virar mais para fazer toda a transação dele. Já muda tempo e espaço, né? Então, quando a gente fala de velho na nossa visão, mas quando a gente fala do espírito, né? Como assim espírito velho? Qual é a idade do espírito velho? Idade humana? Não. Na verdade, a gente não tem a mínima ideia o que é um espírito velho, não é verdade? Talvez o modo de a gente ver as coisas. Talvez só que assim, a pessoa tem, o espírito tem mais conhecimento, porque já viveu várias encarnações. Ou já veio, foi, e vai aprendendo com isso e vai desenvolvendo isso. Ou veio, de uma certa forma, para nos ensinar certas coisas também. Mais vivido? Mais reencarnado? É um espírito mais reencarnado, é isso? Se a gente pensar aqui na Terra, pode ser. Vocês entendem que é difícil para a gente mensurar alguma coisa, porque a nossa visão é sempre feita exatamente com o que a gente é. A gente não consegue ter outra visão. Para nós é velho, aqui o tempo e espaço é isso, a visão que a gente tem essa que você falou de experiência também vale, mas também não é talvez uma coisa que possa entrar. Então, se for pegar pela ciência, nós não éramos nada, era um bagulho de... Isso. E aí foi... É isso aí. Por isso que quando a gente fala sobre a questão do espírito velho, a gente está falando sobre a evolução do espírito, não é isso? Que é o que a gente vai falar aqui, ó. Que é a questão da evolução anímica. Vixe, o que aconteceu aqui? A evolução anímica. Nossa Senhora, já passou toda a aula. Valeu, gente, obrigado. Opa! O pessoal foi, putz, esqueci de tirar isso aqui, meu. Caramba, bicho. Não é, sabe o que é, gente? É o seguinte, eu fui no Facebook e aí tava assim, coloque aí para saber quais eram suas vidas passadas. Aí o Facebook falou isso daí pra mim. No chat GPT. Não, mas foi lá, colocou, ele deu isso aí. Então, ó, pessoal, é o seguinte, vocês não podem ir contra o que eu tô falando. Olha a minha segunda vida quem eu era. Então, quando eu falar de desenvolvimento das espécies aqui, vocês não é? Eu fiz o ciclo dos 27. E o Jamesdin? Tem o Jamesdin também, legal. Olha, mas ó, então quando eu falar do desenvolvimento das espécies aqui, da evolução, vocês têm que ficar só ouvindo, hein?
Muito bem. John Walker. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala... Como que você... Quando a nossa mente, ela é muito mais voltada para o lado material. Então, quando a gente fala assim da teoria, que é a teoria da evolução que a gente tem hoje, que é o que a gente entende hoje, que a gente aprende na escola, não é? Depende, porque eu trabalho no Colégio Batista, tenho as duas vertentes. Ah, tem as duas, isso. Aí, beleza. Mas são informações que estão aí, né? Que são colocadas. Então, se é verdade ou não, se é isso, saberemos talvez no futuro ou mais para frente, não sabemos quando. Porém, quando a gente fala da teoria da evolução, a gente está falando da primeira vertente. A teoria da evolução ela está voltada para matéria deste planeta. Vocês estão entendendo? Porque senão às vezes a gente vai lá e quer traduzir isso para todos os planetas e para o universo. Esquece. A teoria de desenvolvimento e de evolução da matéria ela é feita somente para este planeta. Não tem a ver com os planetas que eu estou falando aqui agora, porque já muda completamente. Já não tem mais nada a ver com a matéria de lá. Vocês entenderam? Então, quando a gente entende sobre desenvolvimento hoje que a gente tem, da teoria da evolução das espécies, ela está voltada para espécies e para a matéria deste planeta só. Por isso que os cientistas, quando vão ver outro lugar, eles vão começar tudo do zero. Eles são ali bebês tentando entender, porque não tem nada a ver com o nosso desenvolvimento. Por quê? Não tem oxigênio, a gente tem, já mudou. Entendeu? Já não tem oxigênio, já lascou tudo, já está totalmente fora. Então, quer dizer, é muito mais voltado para a parte científica a matéria. E a gente tem a segunda vertente, que é o que a gente estava falando agora, que a gente comentou sobre o espírito velho, não é isso? Aí tem o espírito. Então nós temos duas coisas aí. Nós temos a criação da matéria e nós temos a criação do astral, que é o outro lado, que é o lado astral do negócio. Toda esta matéria que é voltada aqui no nosso planeta, existe uma ação, existe uma influência astral. Sendo que, independente do que a gente vê aqui no nosso planeta, ela sempre vai ter uma influência astral. Porém, ela vai mudando e vai tendo uma capacidade de recepção dessa energia astral, dependendo da ferramenta dela. Então, matéria ou matérias orgânicas que são mais complexas recebem mais energia astral. Matérias que são inertes recebem menos. Vocês entenderam? Então depende muito do mecanismo que você tem para receber essa energia astral. Mas tudo recebe, quantidade mínima, pouca ou muita. Dependendo de qual é o corpo que está recebendo isso. Então quando a gente fala dessas duas vertentes, aqui inicia então a nossa caminhada eterna. É isso? Vocês sabem o que é isso aí? Vocês acham que é ou não? Aí que inicia tudo? Lembra das duas vertentes. Lembrando que a vertente astral, ela precisa atuar em alguma coisa, não precisa? E aonde ela vai atuar? Aqui, no nosso planeta, certo? E para isso precisa então existir essa matéria, não é? Eu preciso ter uma matéria para que eu possa atuar, para que o astral possa atuar. Beleza, como é que eu vou formar essa matéria? Do nada? Não tem nada. Como é que eu vou formar alguma coisa? Eu preciso formar uma matéria para ela poder, para eu poder agir nela, né? Não são dos átomos e... Ah, muito bem. O que você falou? Opa, peraí então. Lembra que eu falei das duas vertentes? Uma é o quê? Matéria. E a outra é astral. São duas coisas. Essa aqui, que vertente que é? Então essa aqui é a criação da matéria. Entenderam? Essa é a vertente matéria. Então tudo que nós somos hoje, no nosso planeta e no universo, é isso aqui. Tô certo ou não? É o átomo, que é a origem de tudo. E daqui veio todas as outras formações. Então isso daqui é a primeira formação e o início da matéria. Isso.
mas que não tem nada a ver. Aí calma aí. Aqui tá a formação da matéria. Só que mesmo esta formação da matéria, ela é influenciada por outras energias, não é isso? Que na verdade essa energia em si, ela pode ser manipulada, mas ela sozinha já trabalha, entenderam? Ela sozinha já consegue fazer o trabalho dela. Mas eu consigo manipular ela? Consigo. Se eu tiver conhecimento, eu consigo. Mas ela sozinha já se desenvolve. Sabe por quê? Porque isso daqui é a centelha divina na matéria de Deus. Entendeu? Muito bem, agora a gente precisa ir para a centelha divina astral. E aí, quem é que vem agora? A mônada. Entenderam? Então, um é matéria e o outro é. Então, o átomo ele é o início da matéria. Ela é a criação. E a mônada atua nesta matéria. A mônada ela é totalmente astral. Ela não tem nada a ver com os elementos da matéria em si de criação. Mas ela influencia de alguma forma através das energias e das vibrações. Seria uma coisa palpável e uma não palpável. Isso. Por exemplo, nós aqui. Por que conseguimos ficar em pé? Nosso coração está batendo aqui, eu estou falando, estou pensando e estou andando. Só que a partir do momento que eu vou lá e eu não tenho mais o espírito, o que vai acontecer com o meu corpo? Se eu chegar aqui agora e desencarnar, eu não vou bum e cair no chão aqui? Não é um negócio meio maluco isso, vocês pensarem bem? Como é que uma carne está em pé? Por causa da gravidade, porque na Lua... Não, mas daí eu caio, né? Não é? Como é que uma carne está em pé, gente? Eu aqui sozinho. Porque se eu pegar e mole e vocês colocar em pé assim, eu não vou ficar, né? Eu preciso de uma força ali. Essa força, ela está atribuída a tudo que eu consigo ter ali nos músculos e tal. Mas o que move? Que energia move tudo isso e segura meus músculos? Aí vem a energia vital que ele falou também, que está voltado ao astral. Coração, por que o coração está batendo lá se eu não tenho nada fazendo ele, não tenho energia nenhuma, não tenho bateria, não tenho nada fazendo ele bater? Tem nada lá batendo, tem alguma coisa fazendo ele bater ali? Aí você fala, não, é que ele está fazendo todo o trabalho de movimentação e circulação, não é isso? Mas quando você nasceu, quem é que foi lá, fizeram um choque e ele começou a bater? Não, ele já começou a bater sozinho, né? De acordo com tudo que foi acontecendo. Então, quer dizer, existe por trás disso também uma influência na matéria, entende? E o coração é o primeiro a se desenvolver, né? Isso. A gente vem de Que ele vai... uma situação onde a gente é gerado, né? E aí a gente é ligado pelo cordão umbilical à mãe. Como é que a gente continua? Porque a gente tem vida dentro do útero porque o cordão está ligado e a gente recebe as energias da mãe. A gente recebe toda a parte de alimentação, tudo é. E a própria energia se mantém. Isso, exatamente. Depois corta, porque fala, agora eu estou conseguindo fazer isso sozinho, não é isso? Agora meu corpo está trabalhando sozinho, aí eu saio. Que é o nosso primeiro trauma, vocês sabiam disso, né? Que o nosso nascimento é o nosso primeiro maior trauma da vida, é o nascimento. Porque pensa bem, você 9 meses, nunca viu nada, apareceu ali, nasceu ali, de repente do nada você está saindo para um lugar que você não tem nem ideia o que é? É o nosso primeiro trauma. Mas isso aqui, quando nós somos um espírito, né? Ele, para chegar nesse planeta aqui, tem que passar por 7 corpos. Não teve o perispírito, teve o isso, muito mental, bem. Teve vários. Para chegar na carne. Então, quer dizer, já vem sendo feito um tratamento no espírito para que ele possa reencarnar aqui. Que não é uma isso. Coisa, não é uma coisa rápida, isso tem um tempo. Tem, exato. Mas aí ele é um trabalho no astral, né? Eu preciso ter a ligação com a matéria. É por isso que depois a gente tem algumas situações aonde você tem espírito, mas quando vai para a matéria, pode ser que ocorra alguma coisa. Porque é a junção depois, né? Então, às vezes você tendo um espírito, um perispírito formado, dependendo de cada situação, você também pode não ter essa ligação, dependendo do que ocorre. Falando aqui, né? Quando o espírito praticamente ele incorpora, vai ter o reencarne, ele está restrito. Praticamente ele vai sentir essa diferença. Ele é mais livre do que com o corpo.
E quando a gente praticamente se liberta do corpo, também tem uma liberdade maior. É porque existe o trabalho da gente adequar o perispírito também no nosso corpo quando a gente vem, né? Porque Se no caso mudar, vamos dizer, um outro planeta, ele perde também o perispírito e perde os outros corpos para fazer uma outra junção. não, o perispírito ele continua, ele só vai se adaptar da mesma forma que ele se adapta quando vem criança aqui. A questão dos capelinhos quando vieram, É. e tiveram que se ajustar. Isso, porque quando você tá lá desencarnado, você tá adulto, né? Ou você tá senhor, você tá, dependendo do caso, você tá da forma que você pode escolher ou não. Mas você pode ser desencarne de criança, que pode ser criança, então você não sabe como que você tá. De qualquer forma, é muito difícil você tá como um bebê, que pode acontecer em algumas maneiras, mas aí já é uma outra coisa que eu tinha que falar para vocês quando é bebê. Já é um trabalho já um pouco mais diferente ali, porque aí precisa fazer uma adaptação. Mas na maioria das vezes a gente tá ali adulto. Quando vai desencarnar, eu tenho que fazer o encaixe. Então, de qualquer forma, eu vou ter que me encaixar no corpo de bebê para reencarnar. Isso ocorre com qualquer lugar que eu for encarnar, entendeu? Eu adaptar o meu espírito para aquele corpo que eu vou usar. Por isso que o perispírito ele é maleável, ele é plástico, que a gente chama, né? Ele se adapta ao corpo que ele vai utilizar. Por isso que o perispírito ele precisa ter. Porque o perispírito, o que ele é, pessoal? Ele é a nossa forma do espírito. Né? Porque o espírito que forma tem? Redondo. É o que ela quiser. O espírito não tem forma, né? Então o que dá forma é o perispírito. Então, da mesma forma que eu tenho o meu processo de evolução no meu espírito, eu consigo então adaptar o meu corpo perispírito do jeito que eu quero. E se eu não tenho essa capacidade, pior ainda, meu perispírito vai ficar meio complicadinho. Então, às vezes, quando a gente vê alguns filmes, tá, gente? Com algumas coisas meio feias, às vezes aquilo não é aquilo. Aquilo é a influência que às vezes foi escrito mesmo, tá? Foi desenhado de verdade, às vezes. Infelizmente, é verdade. Sabe? Alguns bichos meio feios assim. Às vezes é a influência ali de alguma coisa que tá fazendo ele desenhar, que às vezes a gente não sabe que pode ser, mas o perispírito da mesma forma vai pro bom, vai pro ruim também. Então depende muito da evolução ali, de como a pessoa tá agindo. De qualquer forma, quando a gente tá falando do início de tudo isso, o que acontece depois que eu consigo ali então ver a matéria, e aí eu tenho a centelha divina que é a mônada que chega junto com a gente, não é isso? Ela vem para poder alinhar junto com a matéria. E a mônada, ela somente vai fazer um trabalho de alinhamento e desenvolvimento. Essa aqui a gente já falou um pouquinho. Aqui, ó, princípio do tudo também a gente falou. A mônada aí agora, tá vendo? O que vai acontecer, ó? Tá vendo aqui? A mônada ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar todas essas matérias, então a gente vai falar do reino mineral, vegetal, animal, hominal depois. Toda vez que ele tiver um corpo ali disponível, a mônada vai agir do jeito que ela puder. Tanto da limitação daquela matéria e tanto da limitação dela que ela tem naquele reino. Entende? Então, se eu pegar o reino mineral extremamente limitado, certo? Porque ele vai agir em cima de materiais inertes, né, que estão ali trabalhando, que estão ali somente no seu trabalho de desenvolvimento, mas não existe uma evolução. A pedra, ela não evolui, pessoal. Vocês entenderam? Senão o pessoal fala assim, então quer dizer que um dia eu fui pedra. Mas você fala, o que é um dia que eu fui planta? Não tem nada a ver. A pedra, o mineral, sempre vai ser mineral. Ele não vai mudar. Porque o reino dele é assim que funciona. O que muda? A planta tem consciência, né? Mas do reino dela. Mas, por exemplo, uma... Não é consciência que a gente chama. Ela tem o mecanismo dela dentro daquela evolução daquela espécie. Porque a gente tem várias espécies, certo? Então, por exemplo, se você pega uma samambaia, ela sempre vai ser samambaia. Entende? Só que ela está dentro do desenvolvimento dela. O que ela precisa? Ela sabe que ela precisa de ar, ela quer água, mas ela não sabe por quê, entendeu? Tem um dano que ele produziu para com uma máquina, e essa máquina é super sensível, capta, não sei se
só o sentimento. Mas capta as reações da autora. Isso. Se alguém vai chegar lá para cortar, ela emite, ela já sabe, ela sente, entendeu? Se alguém vai chegar lá para fazer um carinho. É que talvez, pode ser que ela, por exemplo, não, micro, a gente pode chamar até de nano ou micro vibrações. E ela faz essa leitura, mas não é que assim, ela vai me cortar. É que, por exemplo, imagina você aqui, de repente você chegou uma pessoa que você não gosta. O que você vai fazer? Você já vai olhar, não vai fazer assim? Aí, quando você tá perto, você tá vendo aquela pessoa, na que você sai, nossa, tava ali do lado, não sei, não gostei. Então, mas você tem a consciência do que você está se sentindo mal por causa daquela pessoa. A planta em si não, ela vê aquilo, ela incomodando, mas ela não sabe que você vai cortar, ela não sabe que você vai fazer mal. Entende? Mas ela não sabe que você vai cortar ela. Não, é a vibração. Não, a vibração ela não é boa, mas ela não sabe o que é. Ela só não sentiu bem, entendeu? Ela viu que aquilo, entende? Ela viu que aquilo não agradou. Isso, é igual quando você põe um rock pauleira lá, um metal, já viu isso aí? Né, da água, eles colocam tipo um rock, eles pegaram já umas plantas e colocaram tipo um rock assim, pesadão. E na outra, eles colocaram uma música mais calma e tal. Aí você viu que uma nasceu mais rápido que a outra. Por quê? Vibração. Não é que ela fala assim, é o mal que tá me fazendo. Porque ela não sabe a definição de mal. Ela tá. É a mesma coisa da energia que você tá colocando. Ele é só um capítulo, tá? Tá bom, tá bom. Mas fizeram um teste, né? Colocaram várias plantas mesmo igual, né? E colocaram isso para ver a percepção da vibração da planta. E puseram em vários lugares distantes. E um das pessoas experientes chegou lá e cortou a planta. Aí a planta mudou, a vibração foi diferente. Ele saiu, a vibração voltou ao normal, que ficou do outro lado. O outro rapaz estava lá. Então, quando ele chegava, a vibração mudava. Aí passou um tempo, ele começou a ir nas outras. Quando ele chegava perto dessas plantas, a planta vibrava com a outra. Parece que elas tinham uma comunicação de saber que aquela pessoa poderia cortar. É que o que acontece é o seguinte, é a mesma coisa com os animais. Entendeu? Por exemplo, o cachorro e o gato, eles entendem as coisas? Entende, só não fala. Ele entende a nossa vibração. O que é? Porque você sabe que o reino animal ele é mais desenvolvido que o reino vegetal, são as plantas. E o animal, como é que é? Porque o animal ele está muito mais próximo, ele tem reação, ele tem uma capacidade maior ali de demonstração, certo? Eu acho que o cachorro ele vê mais pela função corporal, de acordo com a pessoa age. Energia. E não a palavra com de associação. Mas ele, pela energia que a pessoa chega, Energia. Por exemplo, a pessoa fala assim, você fala brigando, ele sabe. Agora, se você chegar para ele e falar assim, por que é vibração? O cachorro tá aqui, se você chegar para ele e falar assim, você é um cachorro muito bonito, nossa senhora, você tá muito bonito. Olha, você vai ver, viu? Você tá muito bonito. O que ele vai fazer? Ele não vai ficar meio assim? Que tipo, por quê? Por causa da tonalidade que eu tô... Agora se eu falo, cachorro feio. Não é assim? Esse é muito feio esse cachorro. Então, mas por quê? Condicionamento, isso. Por quê? Porque o animal, ele não sabe a definição de bem e mal. Entende? Ele faz o que a gente falou para ele fazer. Entende? O que nós ensinamos ele. Ele não tem essa definição. Ele não sabe que ele está fazendo mal como está fazendo bem. Eduardo, não, ele faz. Sabe por que não, gente? Porque, por exemplo, se chegar um cachorro aqui, igual a gente vê, e o cachorro ir lá e matar uma criança, o que acontece com esse cachorro? Mas ele vai para o umbral dos cachorros? não. Vocês entenderam? Eles não têm erraticidade. Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem erraticidade. Isso, por que ele mordeu? Porque alguém ou alguma coisa fez com que ele aprendesse desse jeito. Mas ele não sabe o que é bom, o que é ruim ali. Ele só foi ensinado desse jeito. Né? Aí você fala, os animais mudaram. Claro, porque a gente ensinou eles a mudar. A gente mudou também. E aí eles mudaram também. Claro, junto com a gente. Até na questão da inteligência. Tudo. Mas eles nunca vão ser humanos. É por isso que hoje tem mais gente com gatos do que
Porque os gatos não eram... Isso. Domesticado. Exatamente. Mas o cachorro sempre teve presente. O gato não. Hoje nós temos muito Hoje- mais quantidade de gatos. Outros gatos já começaram a tomar isso. Então, quer dizer... Mas, por exemplo, agora eles estão mais... Por quê? Porque já começou a vir uma outra coisa também aí, mais uma questão de companhia, não é isso? Deles estarem juntos, então já mudou. Mas não é que o animal chega e vê e fala assim, não, eu estou entendendo tudo. Não, é que nós é que ensinamos ele. Se você colocar a mesma raça de cachorro numa casa violenta, não é assim? Bater com pau lá de vassoura, deixar ele acorrentado lá, deixar ele preso, na chuva, no sol, o que vai acontecer? E se eu pegar o mesmo, colocar numa casa bonitinha, tratar ele bem, dar amor pra ele, o que vai acontecer? Vocês entenderam? Pra esse aqui é sobrevivência. Ele não tá vendo o negócio assim, se é mal ou bom. Então por quê? Porque os animais, eles são o nosso reflexo. Eles estão ali para que a gente possa passar para ele o que nós temos de melhor. Então, eles nos ajudam a evoluir. Nós necessariamente ajudamos eles, mas não ajudamos o cachorro a ser melhor, a ser mais inteligente. A gente está ajudando esse aqui ter a experiência para que a mônada, depois que está ali naquele animal, possa passar para outra espécie e carregar aquilo que você passou. Mas o cachorro sempre vai ser cachorro. Eu estou falando matéria, tá? É por isso que vocês têm que dividir, tá? Matéria é uma coisa, astral é outra. Então, por exemplo, essa mônada que estava com o animal ou com o animal, ele vai deixar de ser um cachorro? A mônada? Vai. A mônada sim, que a mônada é astral. Ela não está presa a mônada, ela não é específica à matéria, entendeu? Ela só usa a matéria para se desenvolver. Isso. Ela só usa a matéria para se desenvolver, mas ela não é nada. Ela está só. Entenderam? Agora, o cachorro matéria sempre vai ser cachorro. Entendeu? Por exemplo, se desencarna esse cachorro, ele vai para o umbral dos cachorros? Ele vai para o plano espiritual com vários cachorros? Não, ele vai para um lugar separado. Ele não tem julgamento, então ele vai reencarnar de novo, até de imediato. Então não é a mesma coisa que a gente. Isso, ele não precisa passar por um estado de... É isso, ele já reencarna às vezes até logo ali instantaneamente no próximo no próximo reino ou no próximo desenvolvimento, de acordo com o que está com a mônada. Mas é a mônada que vai, não é o cachorro. Ah, não estou entendendo. Nós aqui. É como se fosse um condutor. Eu tenho esse carro, eu tenho um motor, esse aqui já não me serve mais a carcaça, eu vou... Eu falando não parece uma coisa meio difícil de entender? Mas a gente não é espírito. O espírito a gente pode ser um dia mulher, homem, japonês, negro, não é isso? E outras etnias também. A gente pode ser tudo, não pode? Então o que vai acontecer com o nosso corpo aqui? Quando a gente desencarnar? Vai ficar. Mas o espírito não vai? E depois vai reencarnar em outro corpo? É a mesma coisa. O corpo é só um condutor. É a mesma coisa que a mônada. Só que a mônada não é espírito ainda. Só que ela está fazendo o mesmo trabalho. Só que a mônada ela vai trabalhar dentro daquele reino. Nós já estamos no reino nominal. Então o nosso espírito já está formado. Então eu posso reencarnar normalmente, tranquilamente. A mônada não pode ela não pode, agora a mônada que está no reino vegetal, ela não pode reencarnar no reino animal, no reino nominal, vocês entenderam? Porque não dá, não bate. É isso. Eu vi Eu também. tenho uma dúvida. Pode já ter sido falado aqui, mas acho que não me convenceu, eu não fixei. Meu Deus, minha Nossa Senhora, agora. Teve todo esse processo com a mônada, passando por todos os reinos, com a evolução do planeta. Não tinha nada. Hoje não existe mais esse processo. Porque você falou assim, a mônada vai absorver o do cachorro e tal. Então, você está querendo dizer que hoje eu tenho mônada... O seu gatinho e o seu cachorrinho está lá com a mônada. Mas
Não cessa. Só que a partir do momento, quando a gente está falando do desenvolvimento dos seres, eu estou falando lá atrás, quando o planeta ainda era primitivo e você tinha todo o desenvolvimento da humano. A gente estava fazendo a criação da matéria e para chegar no reino nominal e existir a criação do ser humano. Nesse caso, como este nosso planeta já não é mais primitivo, ele só é utilizado até a última espécie animal mais evoluída do nosso planeta. Depois daqui a mônada vai para outro lugar. Ela não continua aqui mais, porque aqui já não tem mais. Porque ele não consegue sair para o humano aqui, porque nós já estamos na frente. Quando ele estava a mônada, quando estava lá atrás no animal, ele encarnou em Neandertal. Ainda era um desenvolvimento, ainda estava se desenvolvendo o corpo humano e a humanidade. Agora aqui não, então já não tem essa ligação. Aí essa mônada já vai para outro lugar. Aí se tiver em outro momento fazendo um outro desenvolvimento, aí depois ela volta para cá se caso precisar, mas dentro desse nível. Então, bateu aqui, cortou o animal, já era. Só consegue chegar até aqui. Entendeu? Então não cessa. Porque até o reino animal é tranquilo. Começa a complicar depois. Entendeu? Até o reino animal é fácil de você trabalhar o astral. Porque você tem o planeta, você tem todo o desenvolvimento aqui que é o seguinte, nós aqui precisamos do planeta, o planeta não precisa da gente. Entendeu? Se todos os seres humanos saírem daqui, o planeta vai ficar tranquilíssimo aqui. E vai dominar tudo normalmente, como ele sempre dominou. Entendeu? Então até o animal ele vai de boa, porque é dele, é do planeta. A gente que está intruso aqui. Entendeu? A gente que está intruso, o planeta vai embora. É a gente que está aqui usando ele, porque o que a gente fez quando a gente veio para o planeta? Está usando ele, não é? Tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente tem, vem do planeta, né? Eu vi também numa reportagem, televisão velha, né? Falou que, por exemplo, no Brau Grosso, vários foram mandados por naves, né? Para ir para Quirón. Então, na própria nave, estão fazendo as modificações do perispírito, tudo que eles tinham, que vai para outra posição. E os pleitianos que estão chegando aqui com 250 mil, parece que também estão vendo essa modificação para adentrar no nosso corpo. Tem essa. É que isso eu não entro muito em discussão, porque ele é mais complexo, então é um pouco mais delicado. Mas sim, existem várias coisas aí por fora, aonde é feito esse processo da mônada depois, para que ela possa se adequar a um corpo. Pode ser em planetas transitórios, pode ser no próprio plano espiritual, onde já trabalha, né? Então, todo esse trabalho do astral fica do outro lado, né? A própria criação que a gente fala quando a gente fala do animal para o humano, não é? Que é o, como é que chama lá? Que eles chamam o santo, que os cientistas não acharam ainda, que era justamente a conversão do animal para o elo perdido. Porque o pessoal fala, mas não tem, ninguém nunca achou, né, o fóssil e tal. Porque, na verdade, o processo dele, ele foi feito no plano espiritual. Não existe uma segmentação. Não foi, exatamente. Por isso que quando a gente fala, depois que a mônada ela sai do animal, e ela já está pronta para entrar no homem, esse espaço, mesmo porque, o que acontece, gente? Se você pegar os primeiros, os neandertais, você pode ver que são várias espécies diferentes. Não é uma. Você tem dentro de Neandertal várias espécies. Por quê? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e vai se formando. Aí tem a questão da formação da matéria que está melhor justamente para poder sobreviver ao planeta daquele momento, entendeu? Então, essas espécies também, dentro de cada momento, é onde você tem essa transformação. Esse pedacinho onde sai do animal para o homem, exatamente, Agora já chegou no ponto, agora a gente precisa evoluir mais rápido. Isso, porque aí teria que ver aquele que é mais homem,
Mas acontece que ali não é só matéria, né? A matéria em si, ela está sendo trabalhada, porque ela sai do animal, e no Neandertal, ele ainda é um pouco mais curvado assim, né? Ele ainda é curvado ainda, justamente por causa do que vem atrás, que era o chimpanzé, que é o mais evoluído da cadeia dos animais. E ele é assim ainda, ele era assim ainda. Só que o problema não está na matéria em si, o problema está na consciência. Como é que eu vou pegar, né, um animal, uma mônada, que está no chimpanzé, que ainda ela não está formada, e como é que eu vou dar uma consciência para ela? Que aí é quando vira espírito. Então, por isso que isso é feito no astral, porque é outra coisa. Então, a partir do momento que eu peguei a mônada, ela já está com todas as experiências que ela veio de todos esses momentos. A hora que eu transformo isso em espírito, é quando então você tem livre-arbítrio, eu preciso de um corpo já diferenciado que vai receber esse espírito, porque já vai ser totalmente diferente, entende? Aí é a criação da consciência. Então eu preciso de uma ferramenta que consiga também receber essa consciência, né? Mas assim, tratando de matéria, em relação ao elo perdido, a gente tem uma lacuna de milhões de anos. Nada parece um ser que já tem uma certa evolução, né? E a gente vai receber o espírito já feito. Eu, particularmente, eu não consigo visualizar isso se ele não foi trazido para cá. Eu não consigo. Se eu não tenho uma sequência evolutiva que mostre o fim do elo perdido, então só pode ser trazido para cá. Porque se a gente pegar a matéria em si, ela pode ser de qualquer jeito, na verdade. Eu posso trazer ali. Não ainda aqui. Não agora, não ainda aqui. É um pouquinho mais na frente depois. Porque assim, você entende que o corpo em si, animal, ele ainda veio se desenvolvendo. O negócio foi, como que eu vou entregar a consciência? Porque o corpo em si, beleza, eu consigo ir adaptando ele. Agora eu preciso entregar a consciência para ele. A consciência, ela não é material, né? Ela tem que ser formada a partir do astral. Então, o que acontece? Por exemplo, quando nós desencarnamos aqui, desencarnei hoje, eu não vou reencarnar amanhã, né? Eu vou continuar onde? No plano, não é isso? Isso quer dizer que no plano eu também estou aprendendo, estou me desenvolvendo e estou me formando. Quando eu voltar e reencarnar de novo, eu já não vou ser mais igual a quando eu desencarnei, não é isso? Porque eu passei um tempo lá em cima também me desenvolvendo para depois eu reencarnar de novo. Então a ideia dessa questão da consciência foi essa. Eu tenho uma mônada onde ela foi tendo essa vivência no plano. E quando ela estava em formação, ela foi entregue naquele corpo. E às vezes pode ter... Mas esse corpo ele estava preparado. O corpo em si, ele não precisa, assim, como ainda estava em desenvolvimento, ele precisava ter o quê? O que era necessário para a sobrevivência. Como ele veio do animal, o animal ele é extremamente forte. Então ele tinha a capacidade de se desenvolver. O primeiro que recebe essa consciência, ele começa a perceber que talvez não tem aquela questão de aí vai um ereto, né? Aí homem eretos, não é? Electros, não é isso? Por quê? Porque ele vai vendo que ele não precisa mais fazer. Aí vem todas as espécies. Mas eu já tenho, né, a consciência. E aí eu vou me desenvolvendo e aí sim eu... Mas teve um cientista, eu digo assim, tem aquela Lucy, né, que eles pegaram... Isso, ok, primeiro lá, né? Era um sucesso primitivo, bem abaixo. Cérebro grande, cabeça... Isso, bem... Aí, quando chegou o Homem Sapiens, houve o quê? Praticamente ele começou a dominar essa outra raça. Isso. E muitos se cruzaram. Então, esse cruzamento, houve uma evolução. Exatamente. Onde existe a diferença, onde há a evolução. É isso mesmo. Vai se cruzando em todo momento, mesmo porque o que acontece? Depois a gente vai... se tiver aula da primeira raça, segunda raça adâmica, não é? É a mesma coisa. Quando a raça adâmica é essa raça inicial. Quando a raça adâmica está aqui, eu já estou com a primeira raça, tá junto os dois. Porque eu não termina um para começar o outro, né? A raça adâmica ainda tá, e a raça 1 tá aqui. Então os dois vão caminhando junto, aí eles vão se envolvendo, aí vai tendo a mistura. Nessas misturas é que tem o crescimento.
que tem o desenvolvimento, que tem a questão de você se desenvolver. Porque aí eu vou ter duas coisas, né? Eu tenho o desenvolvimento do corpo e eu tenho o desenvolvimento da consciência. Porque a grande importância nesse momento não era ser inteligente, é ser forte. Entende? Isso, que é nesse período. Nesse período, não era ser inteligente, eu precisava ser forte e aguentar muita coisa. Aprender a sobreviver, exatamente. E aí, com essa sobrevivência, eu ia aprendendo também. Aí era frio, era calor, era os bichos, era a fome, eram as doenças. Então, tudo isso ia fazendo o meu corpo também ir se desenvolvendo. E aí, os anticorpos e tudo mais. E aí eu ia começando a ter uma facilidade maior. Então, aí vem uma terceira raça. Aí a terceira raça já se envolvia com a segunda. Então, sempre foi gradativo. Então, isso ia trazendo um para a outra. E aí você vinha nesse desenvolvimento de... É interessante que o instinto animal, né, toda a raça animal, né, é que praticamente o macho sempre praticamente sai do grupo que ele está para cruzar com o outro, para não haver o problema vamos dizer, da decadência daquela situação animal, não é isso? Então a maioria dos animais já vem com esse instinto. Né? Então, por quê? Porque, na verdade, o que nós temos hoje, a questão de família, da mulher cuidar do filho, do homem sair para caçar, né, essas coisas, vem do animal isso. Vem lá do animal, que era quando o macho ficava defendendo a família e a fêmea ficava com o filho. Mas por que isso? Porque era dessa forma que sobrevivia. Porque senão, imagina, chegava lá, matava todo mundo e aí, né? Então, essa questão de você ter o mais forte, você ter o mais fraco, você ter toda essa questão de... Por exemplo, por que eu tô aqui? Como que o animal sabia que eu precisava me juntar com o Wagner para sobreviver? Porque senão eu ia morrer quando chegar o outro grupo. Como que eu sabia disso? Falei, vou juntar com o Wagner aqui, que a hora que chegar outro grupo aqui, ó, nós dois vamos lá e pegar eles. Como é que eu tinha isso? Então, exato, porque ele vai se desenvolvendo. Tudo isso, pessoal... É como um animal, ele vai aprender pelas reações. Aí eu ia para um lugar, eu era atacado, eu vou, peraí que eu tenho que não sei o que, esperei. Só que essas questões, agora, por exemplo, da questão, vocês viram, tem algumas cenas até da mamãe chimpanzé com a criancinha, cuidando, não é? Como se fosse mesmo... Mas de onde vem isso? Instinto. Mas vocês estão entendendo? Isso nós pegamos de lá, hein? Então, a questão de sobrevivência, grupo e família e filho, o ensinamento inicial veio de lá. Nós já recebemos isso. Nós não aprendemos que a família, nós temos que unir a família. Nós já viemos com isso. Agora, nós com consciência temos que entender o que mais eu faço agora quando eu estou junto com a família. Que é quando a gente aprende já a desenvolver a consciência. Aí já muda, entende? Já não é mais uma questão de sobrevivência, já é uma questão de inteligência, de desenvolvimento do ser, de ajuda ao próximo, que aí já eu vou para outro patamar agora. Por quê? Porque quando chega num determinado momento, eu não preciso mais desenvolver o corpo para sobreviver. Agora eu preciso desenvolver o espírito e a consciência. Aí eu começo a trabalhar o outro lado. É o que a gente está fazendo aqui. Entende? Já não tenho mais, não preciso mais. Ou não é mais a questão da lei do mais forte, não é? Não é mais a questão de você. Isso vai te ajudar, mas você precisa melhorar conscientemente para não ter que lutar ou matar o outro para poder... Isso, você tem que entender que você precisa do outro, que você também precisa ajudar o outro, que todo mundo faz parte do mesmo lugar, todo mundo está vivendo no mesmo lugar. Então, já é uma questão mais voltada para nossas qualidades, nossas virtudes, que é o desenvolvimento que a gente ainda continua, só que ao invés de a gente desenvolver, porque a mônada já não é mais mônada, virou espírito, certo? Então o espírito vem com outras características. Então agora eu tenho a evolução do espírito. Aí eu vou. Espírito que é inferior, espírito celeste, espírito divino. Entende? Eu continuo no mesmo processo de evolução. A mônada ela continua. Virou espírito, então agora quais são os degraus que eu tenho também do espírito? Que eu vou indo, aí celeste, divino, e assim vai. Então eu não paro.
Você ia perguntar um negócio agora que eu lembro. Na verdade, duas perguntas. Então, a mônada, assim, nesse planeta, ela vai até o animal. Animal, isso. Até onde dá é o animal, isso. Depois. E sobre o cachorro, ele morre e ele vai para outro corpo. Nós não temos isso. A mônada, né? A gente não, a gente sempre volta para o espiritual. Porque a gente. Porque os animais. Não vai dar para falar isso agora, porque a gente já precisa terminar. Mas existem alguns livros em algumas situações muito específicas que tem alguma coisa que rola aí no meio. Mas isso é muito específico, assim, precisa analisar, mas isso é uma forma que ocorre. Isso não é uma coisa, ele não é padrão de acontecer, é uma coisa muito específica por causa daquilo que aconteceu, lá, é muito fora do comum, mas pode acontecer pra gente também como espírito também. No filme, se eu não me engano, E a Vida Continua, que é baseado no eu não vi o filme, tem esse detalhe, a pessoa reencarna para aproveitar ali a reencarnação da família, já morre e já nasce de novo. Já nasceu de novo, não é comum acontecer isso, mas dependendo de alguns casos, pode acontecer sim. Por isso que cada de nós é muito relativo, a gente não tem um padrão, cada um de nós vai ser diferente, mas porque nós somos espíritos em evolução, então nós temos livre-arbítrio, responsabilidades, então depois a gente vai ter que sentar lá e colocar no quadro lá, sabe? Tudo que a gente fez ali, então por isso que a gente tem que ir lá prestar contas. É como as evoluções, as encarnações também, né? Acho que de reis antigos, que depois morreram e aí virou não sei o que, vieram séculos depois para frente, isso por isso que isso não vale nada. Pode ser rei numa reencarnação, na outra você pode ser faxineiro ou escravo, dependendo do que aconteceu. Então não vale de nada, sabe, ter essa questão. Agora eu descobri que para ir trabalhar do mesmo jeito. Vai. Tanto faz, eu tenho que eu vou ficar aqui. Tanto faz. Eu acho que nós descansa mais do que lá, viu, aqui, viu? Nós só sofre um pouquinho mais aqui, mas nós descansa acho que um pouco mais aqui, lá de trabalhar mais. Pessoal, obrigado então mais uma vez aí por esse bate-papo aí, né? A ideia era essa mesmo, a gente conversar bastante aí sobre isso. É um tema que vai longe aí, né? A gente vai conversando, mas a ideia é que vocês fiquem mesmo aí com curiosidade e buscar essas informações mesmo, estudar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês e vibrações a todos. Obrigado por hoje.